O ex-presidente Donald Trump disse hoje que não deveria ter deixado a Casa Branca depois de perder as eleições de 2020. Essa declaração foi dada em um comício republicano no estado da Pensilvânia. O nosso enviado especial à Flórida, Pedro Teixeira, tem mais informações pra gente. Ô Pedro, já vou abusar de você, viu? Vamos bater um papo aqui, porque eu quero saber como é que foi essa sua viagem. Feliz de te ver nessa cobertura especial. Traz pra gente, já de cara, um pouquinho do que foi essa fala de Donald Trump e como é que isso está repercutindo entre os eleitores da Flórida. Aqui é quase um boa noite, já está escuro aqui no céu da capital paulista, mas aí é boa tarde, então seja bem-vindo por aqui. Um sol para cada um aqui na Flórida, viu, Isabel? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha na CNN neste domingo. Mais uma declaração polêmica de Donald Trump. Ele que, de certa forma, segundo analistas aqui americanos, já começa a preparar o terreno para algum tipo de questionamento que pretende fazer nestas eleições. Ele que nunca reconheceu o resultado das eleições de 2020, a derrota dele para Joe Biden, e agora diz que não deveria ter deixado a Casa Branca. A CNN já tinha publicado algumas matérias sobre esta fala do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para alguns auxiliares, naquele momento de tensão com relação à derrota. Ele que tinha que deixar a Casa Branca no dia 20 de janeiro. Teve o episódio do dia 6 de janeiro aqui nos Estados Unidos, em que apoiadores do Donald Trump invadiram o Capitólio, não aceitando o resultado das eleições. Então ele mais uma vez tensiona e direciona para algum tipo de questionamento que pode eventualmente fazer com relação às eleições aqui no país. Ele que já divulgou uma série de teorias sobre o processo eleitoral, questionou em determinado momento a votação antecipada, a votação por correio também é questionada por Donald Trump em diversas oportunidades, e ele faz isso mais uma vez neste comício em Lititz, na Pensilvânia, nestes últimos dias de campanha. Donald Trump está neste momento na Carolina do Norte, ainda tem um comício marcado para o fim do dia na Geórgia. Depois, amanhã, ele também volta à Pensilvânia, vai a duas cidades. O discurso de hoje, dizendo que não deveria ter deixado a Casa Branca, foi feito em um dos estados pêndulos. A Pensilvânia é considerada um dos estados que podem decidir as eleições deste ano. A disputa está bastante apertada por lá. Todas as pesquisas realizadas pela CNN apontam para um empate técnico entre Donald Trump e Kamala Harris. Então, qualquer discurso, qualquer movimento, qualquer fala, qualquer gesto dos candidatos na Pensilvânia pode sim alterar o rumo da votação por lá. A gente sempre lembra e vai relembrar diariamente aqui na nossa cobertura que as eleições americanas, elas são decididas não por maioria dos votos, mas pelos estados, os delegados de cada estado. Então, Donald Trump precisa eventualmente vencer na Pensilvânia para se tornar novamente presidente dos Estados Unidos. Então, esse discurso polêmico, de certa forma, mexe com o tabuleiro lá no estado. É sim um discurso que pode eventualmente alterar algum tipo de voto. Afinal de contas, o Donald Trump, mais uma vez, questionando o processo eleitoral aqui nos Estados Unidos. A gente vai seguir acompanhando a agenda do Donald Trump, a nossa equipe também acompanhando a agenda da Kamala Harris. Eles passeando pelos estados pêndulos aqui nos Estados Unidos para, quem sabe, conquistar o último voto. Você me perguntou sobre a repercussão aqui na Flórida. A Flórida é um estado vermelho, ou seja, é um estado que tradicionalmente nas últimas eleições votou com os republicanos. Ele inclusive, o Donald Trump, apesar de ter domicílio aqui na Flórida, ele vai votar aqui na próxima terça-feira, vai acompanhar a contagem dos votos aqui em West Palm Beach. Ele não tem nenhum tipo de receio com relação a uma eventual derrota. Afinal de contas, nas últimas eleições, o estado votou com os republicanos. Isso faz com que eles, inclusive, diminuam as campanhas por aqui. Donald Trump esteve poucas vezes na Flórida durante essa campanha. O mesmo para Kamala Harris. Eles acabam dedicando boa parte das campanhas, isso inclusive e principalmente nestas últimas semanas nos estados pêndulos, nesses 7 estados que não necessariamente votam com republicanos ou com democratas. Isabel.